Fala, torcida Cruz Maltina, mais uma vitória contra o Fortaleza, 3 pontos na bagagem, pegando o elevador rumo a uma Libertadores, tanto Copa do Brasil como Campeonato Brasileiro. Para mim é isso que se resume o Vasco hoje. Um time com uma ascensão muito grande, um time sólido e fazendo partidas grandes. Tudo isso a gente vai conversar aqui sobre o Léo Jardim, que foi muito importante contra o Fortaleza hoje, contra o Ryan, excepcional, gol de contra-ataque, mostrando força. E Cauã Barros, mais uma vez, mostrando por que não pode sair desse time do Vasco. Mas antes de entrar nesse assunto da vitória do Vasco sobre o Fortaleza, peço a você, galera, inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, ajude esse canal a alcançar 1000 inscritos até o final do ano. Conto com a ajuda e colaboração de vocês. Valeu, gente? Então, vamos começar pelo descrever um pouco o que foi o jogo. O jogo começou com as oportunidades alternadas, poucas, mas alternadas. O primeiro lance mais perigoso foi do Fortaleza, porém o Vasco correspondeu rapidamente naquele lance com o Ryan Nuno numa bola cruzada, onde o jogador do Fortaleza, não lembro o nome, mas teve um leve desvio e tirou do pé tanto do Nuno quanto do Ryan, impossibilitando o Vasco abrir ali o placar no primeiro tempo. Logo após veio a expulsão do Hugo Moura, prejudicou o time na quantidade numérica, mas o time se manteve organizado. E a saída, o primeiro gol do Vasco foi típico gol onde a gente fala que não é uma crítica pessoal ao Verratti, mas é característica do jogador. Se aquela bola cai no Verratti, o gol não sai. Isso é fato, porque ele não fez em nenhum momento desses anos que ele está no Vasco, ele não fez nenhum gol com essa característica. Ele não tem a velocidade, o arrasto que o Ryan tem, a força no chute em diagonal que o Ryan tem. O Verratti não tem essa característica. E o gol saiu justamente num jogador que tem essa característica, que estava em campo ali, que dava possibilidade. Se aquela bola caísse no pé do Coutinho, não sairia aquele gol. Se a bola caísse no pé do Nuno, acredito também que não sairia. Caiu no pé do jogador certo. Jogador de arrasto, com velocidade, força, e que vive uma grande fase. Abrindo 1-0, dando uma tranquilidade para a gente fechar o primeiro tempo com a vitória. Vem o segundo tempo, normal, o abafa do Fortaleza. Só que eu achei que o Vasco se livrou demais da bola. Isso também cansa. Por mais que você só fique preocupado em correr lateralmente, é um desgaste físico e mental, porque a gente estava com um a menos. O jogo reverteu muito naquele início, que era natural. O Fortaleza precisa dos 3 pontos. O Fortaleza briga pela sobrevivência no campeonato. E já acho que o Fortaleza foi rebaixado hoje, com a vitória do Santos e essa derrota para o Vasco. Para mim foi decretado o rebaixamento deles ali, e por isso a confusão até no final do jogo. Mas o Vasco soube sofrer. Infelizmente a gente tem que usar essa palavra hoje, porque, cara, jogar mais de 40, 50 minutos aproximadamente do jogo, 50, 60 minutos de jogo, com um a menos, com o adversário precisando do resultado, com aquele Breno Lopes sendo um fator desequilibrante, abrindo do lado direito, sendo perigoso, foi complicado de manter o nosso placar. E aí entrou o Léo Jardim. O Léo Jardim, minimamente, ele fez 3 defesas absurdas, principalmente aquela da perna. Tem suas deficiências saindo na bola aérea. Acho que está ficando mais latente essa deficiência na saída. Eu não via isso tanto antes. Não sei por que agora está aparecendo mais. Mas pode ser cansaço, gente, também. É um jogador que é muito exigido ao longo desse tempo que ele está no Vasco. E a zaga com o Robert Renan, e Carlos Cuesta trouxe uma tranquilidade muito grande para a gente hoje, torcedor. A gente sofre dentro de uma normalidade, mas a consolidação defensiva do Vasco não tem como não passar pelo Barros, gente. O Barros é absurdo, ele marca demais, ele tem a canja, o lastro de jogador importante, jogador grande, que mata a jogada quando tem que matar, acelera quando tem que acelerar. Ele conduz o ritmo do meio campo, sabe? A vitória do Vasco passa sempre por ele. Não coincidência, isso não é coincidência, o Vasco ganhar a quantidade de jogos que ganha quando ele está em campo e sofrer quando ele não está. Ele é um jogador fundamental, que ele não pode ser substituído. Não tem nenhum jogador do Vasco com a característica dele. A gente consegue tirar o Coutinho e colocar o Matheus França.
A gente consegue tirar o DVD e tirar o Verratti e colocar até o DVD, mas a gente não consegue tirar o Barros e ter um jogador com essa característica, gente. Ele é muito importante, ele cresceu muito, ele amadureceu demais nesse empréstimo. Foi muito benéfico para ele e para o Vasco, essa ida e essa vinda dele agora. Então é uma vitória maiúscula, apesar do Fortaleza estar num momento difícil. É difícil demais tirar ponto desses caras. Historicamente, a gente não vinha tendo sucesso contra eles há aproximadamente uns 20 anos, gente. Isso é muita coisa. Contra um time que é o Fortaleza, é um time que está em ascensão agora. É um time tradicional no futebol brasileiro, mas nunca teve a sua relevância nacional. Conseguiu há pouco tempo e já está entrando num declínio. É difícil do mesmo jeito. Mas com Ryan, Coutinho, Verratti, Léo Jardim, Barros, Carlos Cuesta, a história está mudando. O Vasco está quebrando tabus. Ano passado ganhamos do Corinthians. Esse ano, infelizmente, não conseguimos. Sabe? Ganhamos do Cruzeiro. Infelizmente, não ganhamos do Palmeiras, mas está amadurecendo. Vai chegar esse momento. Eliminamos o Botafogo na Copa do Brasil, que era franco favorito para a maioria daí. E hoje, mais uma vez, a gente está na semifinal. Esse time tem virtude, gente. Esse time tem valência. Esse time tem qualidade, tem uma espinha dorsal boa, tem um PH agora voltando da seleção, voltando bem, jogando bem, tanto na seleção, a blusa não pesando, porque joga num time grande. Jogador que joga em time grande, time pesado, com cobrança, vai para a seleção e não sente, como foi o caso do PH. Então é isso, gente. Parabéns, torcedores, parabéns ao time, parabéns à comissão técnica, mais 3 pontos na conta, aproximadamente 2 jogos para a gente se livrar de vez da briga pelo rebaixamento. Não estamos nessa briga há muito tempo, mas temos que validar isso matematicamente e já começar a planejar mesmo essa vitória sólida, grande contra o Fluminense agora e também na Copa do Brasil, que a preocupação da gente é essa, é ganhar esse título, é voltar para a Libertadores, é fazer contratações pesadas para brigar também pela Libertadores ano que vem. O Vasco é isso, grandeza, é força. E o Vasco está começando a representar, o time está começando a representar o que a torcida é. Grande, forte, gigante. Esse é o recado, esse é o comentário que eu tenho hoje. Muito obrigado, Vasco, por nos dar um final de dia, de noite, né? Tranquilo e feliz com mais 3 pontos em cima do adversário. Difícil, sim, que é o Fortaleza. Valeu, gente. Obrigado, forte abraço. Tamo junto e até a próxima.